Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta com o terceiro capítulo do livro Não Olhe para Trás. E o título deste capítulo é Por que as pessoas olham para trás? Por que as pessoas olham para trás? Vamos descobrir juntos o que tem feito homens e mulheres de Deus que estavam caminhando com o Senhor, hoje não mais. No capítulo 17, como nós falamos anteriormente, no último vídeo, capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Lucas, no versículo de número 31, Jesus diz, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. No livro eu falo que a Bíblia não conta com detalhes o motivo que fez a mulher de Ló virar para trás. Mas hoje eu estava lendo aqui, refletindo acerca do assunto, Jesus está falando sobre pessoas que no grande dia vão voltar para buscar bens materiais. Então nós podemos compreender que o próprio Jesus está dizendo que a mulher de Ló ela esteve presa a essas coisas, aos seus bens materiais que ficaram. Também aos seus genros que ficaram, provavelmente alguns familiares que também ficaram nas terras de Sodoma e Gomorra. Então o coração dela estava lá. Então ela teve dificuldade de abrir mão de renunciar. Então foi por esse motivo que ela voltou atrás. Mas e nós? E nos dias de hoje? O que tem feito nós voltarmos para trás, olharmos para trás? Desistirmos de caminhar com Jesus? Foi então que eu fiz uma lista de quantas pessoas que eu conhecia que haviam desanimado. Entraram na minha lista pastores, presbíteros, missionárias, mulheres de oração, gente que andava ao meu lado, que orava por mim e comigo, mas agora estavam enfrentando um período de distanciamento dos caminhos do Senhor. Então vamos lá, eu anotei aqui alguns motivos, no livro eu falo sobre isso. Sobre alguns motivos que têm levado homens e mulheres a fracassarem na fé. Como o autor aos Hebreus diz, frieza espiritual. Quando nós iniciamos na fé, nós acreditamos que tudo é maravilhoso. A igreja é perfeita, os irmãos são maravilhosos, congregar é maravilhoso. A gente não falta um culto, a gente tem amor pela obra de Deus. Mas com o tempo nós vamos percebendo que não é bem assim. As pessoas são extremamente imperfeitas. As pessoas são difíceis. Congregar é difícil. Lidar com pessoas é difícil, é desafiador. Então, entra a frieza espiritual na nossa vida. E eu costumo dizer que a frieza espiritual ela se apresenta quando uma outra área da nossa vida não vai bem. Eu gosto do texto do Efatá, quando o Senhor libera a palavra de Efatá para um homem que era surdo e mudo, como diz o texto. Hoje nós usamos a expressão somente surdo. Mas o problema da surdez afetava a fala. Então, quando uma área da nossa vida não vai bem, a outra área é comprometida. E é aí que nós temos que ficar alertas, porque a frieza espiritual ela se apresenta a nós quando uma outra área da nossa vida não vai bem. Talvez o teu problema não seja espiritual, mas por conta de uma porta fechada, de uma doença, de uma enfermidade, de um divórcio. Tudo isso são algumas coisas que podem nos levar à frieza espiritual. E para que o fogo continue ardendo, nós precisamos voltar a fazer o que nós fazíamos no início. Como num relacionamento que era aquele amor, aquele chamego no início, e com o tempo vai se esfriando, para voltar a queimar como antes, é necessário voltar à prática das primeiras obras, como o Senhor diz lá em Apocalipse 2, à igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde tu caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, quando a frieza espiritual estiver batendo na nossa porta, opa, temos que buscar pela presença do Senhor. Amém? A segunda coisa que pode nos fazer esfriar espiritualmente
a decepção com a liderança da igreja, com a decepção com os líderes, com os pastores. Muitas vezes nós temos a falsa sensação de que pastores são perfeitos. Nós temos a falsa impressão de que eles precisam ser perfeitos, de que eles são homens, sabe? Imune, mas eles são homens e mulheres sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos erros e às mesmas dificuldades. No meu livro Mandamento do Perdão, eu falo um pouco sobre liderança tóxica, sobre a dificuldade de perdoar pastores que erram constantemente, e também falo sobre quando a gente vira líder e também passa errado. Só que a decepção com a liderança pode sim trazer esfriamento espiritual. Eu converso com pessoas que se desanimaram de caminhar por conta de tantas coisas ruins que ouviram e que foram doutrinadas. Então, isso é uma das coisas que nos fazem, sim. Só que nós precisamos entender, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você não está satisfeito, peça direção a Deus e vá para outro lugar, mas não desista de caminhar com o Senhor. E todo lugar que você se conectar, que você virar membro, você vai ter algum tipo de desavença, algum tipo de problema, você vai discordar de alguma coisa. Mas a doutrina bíblica precisa ser fundamental. Então, assim, em Romanos 8:38 diz que nada pode nos afastar do amor de Deus que tem em Cristo Jesus. O movimento dos desengrejados cresce a cada dia. Mas a Bíblia fala que Cristo vem buscar uma igreja. E eu sempre falo sobre isso, que o membro fora do corpo, ele necrosa e morre. Embora o corpo de Cristo, não vamos botar que o corpo de Cristo é imperfeito. O corpo de Cristo é perfeito, nós somos imperfeitos. O corpo de Cristo, ele é perfeito, mas nossa imperfeição faz a igreja ser difícil. Muito embora nós, igreja, sejamos difíceis, são os irmãos, é a igreja que nos cura nos momentos de dor, de sofrimento. É no convívio com a igreja que nós somos lapidados. Provérbios fala que um ferro afia outro ferro. Então, a decepção ela vai chegar, mas nós devemos buscar socorro de Deus para nos curar. A terceira coisa que tem feito homens e mulheres de Deus olhar para trás é o pecado. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero quando ele diz: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Pois é. A velha natureza, ela não morreu. A velha natureza está adormecida e todos os dias tenta se levantar e tomar a nossa vida. Eu gosto do texto de Gálatas 5:17, que diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. 2 Timóteo 2:22, foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com o coração puro invoca o Senhor. Então, irmãos, o pecado todos os dias vai aparecer na nossa vida. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencer as armadilhas de Satanás. Romanos 13:14, mas revestivos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Mais uma coisa que afasta o crente da presença do Senhor, o excesso de velocidade. Ai, irmãos, excesso de velocidade. Durante a minha caminhada eu vi muitas pessoas sendo muito apressadas, querendo pegar um monte de cargo para fazer, muitas responsabilidades, sabe? Tomando muitas responsabilidades. Eu fiquei observando, eu já fui assim. E quantas vezes nós queremos andar rápido, sabendo que a caminhada com Cristo é longa. 1 Coríntios 9:24, não sabeis vós que os que correm em estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Há vários tipos de corrida. Paulo aqui está comparando a caminhada cristã com uma corrida, e existem vários tipos de corrida. Vou falar sobre duas, a maratona e a corrida de 100 metros.
Na corrida de 100 metros, você precisa colocar toda a sua força para chegar o mais rápido possível. E aqui eu falo até um pouquinho sobre o Usain Bolt, não sei nem pronunciar o nome dele direito, que ele corre muito rápido, ele consegue fazer 100 metros em apenas segundos. Eu coloquei aqui, ó, o homem mais rápido da Terra, que atinge velocidades altas, chegou a correr 100 metros em menos de 10 segundos. Por quê? É uma corrida de 100 metros, é rápido. Mas a caminhada cristã, ela é mais equiparada a uma maratona. A maratona ela tem 40, 50 quilômetros e o atleta, para chegar até o final, ele precisa saber administrar a sua força para que ele não venha ficar pelo meio do caminho. Então, quando nós estamos na caminhada com Deus, nós precisamos administrar as nossas forças para nós conseguirmos chegar até o fim. Amém? Mais uma coisa que tem afastado os crentes da presença do Senhor é o excesso de comunhão ou liberdade. Provérbios 25:17 diz: arreda o pé da casa do teu próximo para que ele não te enfade de ti e te aborreça. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que o excesso de comunhão, o excesso na casa dos outros, traz um aborrecimento. Irmãos, e na igreja isso não seria diferente. Eu já vi pessoas com um relacionamento muito profundo, com laços muito profundos, que eu falo aqui no livro, que iam além dos pátios da igreja. Essas pessoas passavam aniversários, festas de fim de ano, faziam empréstimos de cartão de crédito, mas essas amizades acabaram. Por quê? Porque todo o excesso faz mal, todo o excesso de comunhão faz mal. O cristão precisa tomar cuidado até mesmo com isso. Então, não que ser amigo, não que ter amigos seja errado. Ter amigos é maravilhoso. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, mas o excesso faz mal sim. Então, eu via que essas pessoas de 10, 20, 30 anos de amizade, quando as amizades terminavam, elas saíam da igreja. E elas saíam sem a direção e não encontravam outra igreja e viraram desengrejadas, simplesmente porque a amizade acabou. Então, o nosso intuito em congregar não é fazer amigos. O nosso intuito é nos reunir para adorar o nome do Senhor Jesus. A amizade são consequências e é muito bom ter amigos, sim, na caminhada. Mas o nosso foco principal em ser igreja é congregar, obedecer o mandamento do Senhor Jesus. Mais uma coisa que tem afastado muitos homens e mulheres da presença de Deus é o que eu chamo de desejo de autopromoção através do ministério. Hoje nós vivemos uma época, irmãos, da glamorização ministerial. Todo mundo quer pregar pelas nações, quer andar com a sua malinha de aeroporto em aeroporto, como se fosse fácil, né? A gente pega um voo comercial para passear, irmãos, os voos é tão estressante. É maravilhoso voar, mas é estressante passar pelo scanner, às vezes pede para tirar alguma coisa, aí você corre para o seu portão de embarque, você está pertinho de embarcar, muda o seu portão de embarque, você tem que correr horrores para você não perder seu voo. A decolagem é uma sensação ruim de enjoo, como se pega um elevador. Aí chega no pouso, é a demora para o povo sair, aquele povo que se levanta achando que vai ser o primeiro a sair. É a turbulência que se enfrenta, são N coisas que fazem um voo não ser algo assim gostoso de viver todos os dias. Mas algumas pessoas glamorizam o ministério, mostrando nas redes sociais que é maravilhoso. Gente, tem os bastidores, sem contar os ataques espirituais, sem contar as dificuldades que nós passamos, as perseguições, as lutas por pregar aquilo que às vezes ninguém quer pregar. Então, as pessoas estão glamorizando, querem dar em glamour aquilo que é labuta, que é dor, que é sofrimento. Então, quando essa expectativa não é atendida, essas pessoas se afastam da igreja. Deus falou que ia fazer e não fez? Cadê o Deus que disse que ia me levar pelas nações e não me levou? Melhor me afastar. Muitas pessoas. Aqui na minha região onde eu moro, existem excelentes pregadores, homens e mulheres de Deus. Mas muitas vezes o relato que eu ouço deles é esse: eu estou tão triste porque Deus disse que ia cumprir e não cumpriu. Meu irmão, eu quero dizer algo para você nesta noite. O autor dos Hebreus, ele deixa bem claro. Por isso, não deixemos de congregar como é o costume de alguns.
Eu não sei o que tem feito você se distanciar dos caminhos do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu acho esse texto a qual eu falei. Acho que é Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. No momento em que eu estava passando por essa frieza espiritual, por esse questionamento, e no próximo vídeo eu vou falar o tema. Eu quase olhei para trás, eu entendo você. O Hebreus 10, 35 pairava sobre a minha mente. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. E o texto de Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, o autor aos Hebreus está dizendo: não deixemos de congregar como alguns já estão fazendo. Pelo contrário, façamos admoestações, que é isso que eu estou fazendo aqui. É admoestando, ensinando. Por quê? Porque o dia está próximo. E como eu falei anteriormente, irmãos, Jesus vem buscar uma igreja, ele vem buscar um corpo perfeito, um corpo limpo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então não deixemos de congregar. No próximo vídeo eu te espero dizendo: eu quase olhei para trás, eu entendo você. Que Deus te abençoe, você não vai olhar para trás. E caso você queira adquirir o meu livro, Não Olhe para Trás, para você conseguir ler na íntegra, né? Aqui eu estou fazendo comentários, mas você consegue ler ele completamente. Só você acessar o portal da weclap.com. Vou deixar o link na descrição para que você adquira o seu exemplar. Que Deus te abençoe.